Bom, pessoal, então retomando aqui o nosso assunto, a gente começou a falar na aula anterior sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, na aula anterior, a gente só traçou um quadro, um pano de fundo, para a gente entender por que uma guerra tão violenta, né, aconteceu entre os países europeus, em uma guerra que a gente já vai ver a tecnologia acaba entrando como auxiliar, mas na verdade uma guerra que acontece em um período de, de riqueza cultural, né? A gente viu aquela oposição entre o período que é chamado de a Belle Époque, né? A Bela Época, o ficou conhecido, é um período de efervescência cultural, de riqueza, de ânimo das classes mais altas em relação à possibilidade de progresso, né? A tecnologia, com fotografia, o cinema, o telégrafo, né? O telefone, enfim, o automóvel, ferrovia já existe, enfim, a luz elétrica, enfim, é um período em que há um certo otimismo, por parte da população principalmente, né? Em relação ao progresso. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista político, é um período de tensão, né? Aquela chamada paz armada, em que todas aquelas tensões coloniais que a gente falou já há algum tempo, a gente vem falando, né, da disputa por colônias, elas estão ali no plano político. No plano político, nós temos também aquelas tensões entre as grandes potências, que farão com que as grandes potências se dividam em dois lados, né? A chamada Tríplice Aliança com a Áustria, a Hungria, a Alemanha e a Itália. A Itália numa posição duvidosa, a gente já sabe. E do outro lado, a Tríplice Entente, com a Inglaterra, a França e o Império Russo. Então, essa paz armada, esse período tenso, né, por conta dos nacionalismos, os germânicos de cultura alemã não gostavam dos eslavos, né, de cultura eslava, então toda essa tensão ela está ali presente no ar. A gente explicou as fronteiras mal divididas, as minorias étnicas sendo subjugadas pela maioria. Então, tem uma tensão no ar, né? Eu gosto sempre de fazer a mesma imagem. A Europa, até o estopim, até o início da Primeira Guerra Mundial, ela é um barril de pólvora, assim, tem para tudo quanto que é lado. Só faltava alguém riscar esse fósforo e explodir tudo. Então, quando a gente viu também o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ele vai até Sarajevo, a capital da Bósnia, da recém-conquistada Bósnia-Herzegovina. Olha, Francisco Ferdinando é de cultura germânica. A Bósnia-Herzegovina é uma região eslava. Então, só para a gente fazer uma imagem da importância disso, o Brasil não tem nenhum inimigo, né? Não tem nenhum vizinho que a gente se estranhe, né? A gente faz aquelas brincadeiras com argentinos, mas nem de perto é o que os bósnios, né, os eslavos sentiam em relação aos germânicos. Mas vamos lá. Pensem vocês, que o Brasil é invadido pela Argentina ou por qualquer outro país, mas é invadido, simplesmente é invadido e tomado, e o estrangeiro chega assim e diz, olha, agora quem manda aqui é a gente, a riqueza que vocês vão produzir é nossa, e ponto final, né? E acabou. E a gente não quer a opinião de vocês e assim por diante. Então isso cria um sentimento de revolta entre a população muito grande, né? Porque os eslavos eles se enxergavam diferentes dos germânicos e já não se bicavam. Aí os germânicos invadem e ainda quer pisar no pescoço da gente, então a gente vai ver que isso em 1912 foi a conquista, mas em 1914 ele vai lá, bonitão, dá uma volta por Sarajevo, então ele é morto, né, por um grupo de radicais nacionalistas, ok? Ao que tudo indica, a participação da Sérvia, que a gente já viu a Sérvia,
Está meio duvidosa, está meio nebulosa, o que tudo indica parece que sim, mas a Sérvia dá de João sem braço, não fala nada, e a Áustria declara guerra à Sérvia. E é aquele sistema de alianças que a gente explicou, um vai puxando o outro. A Áustria declara guerra à Sérvia, a Rússia ajuda a Sérvia, a Alemanha ajuda a Áustria, a Inglaterra e a França ajudam o Império Russo. E a Itália, professor, que estava do lado da Áustria e estava do lado da Alemanha. A Itália fica neutra nesse primeiro momento, porque a gente já sabe que por detrás dos panos a Itália fez um trato com a Inglaterra e a França. E o trato é muito simples. Se a Áustria perder a guerra, a Itália quer um pedacinho do território dela. Tá, beleza. A gente vai ver que esse é o início da guerra, esse é o cenário de início, tá bom? Então, esse cenário de início é um cenário que, assim, ambos os lados já estavam mais ou menos cientes de que haveria uma guerra mais cedo ou mais tarde. A gente chegou a comentar isso, esse clima de guerra. Então, todos os lados, eles se armaram bastante, né? E a tecnologia vai fazer um papel muito importante, vai ter um papel muito importante em potencializar as mortes. A gente falou isso também na aula anterior, que nas guerras anteriores, a maioria das pessoas que morriam, elas morriam como consequências da guerra, né? Fome, doença, frio, enfim, problemas trazidos pela guerra que não necessariamente o combate físico homem a homem, né? Isso vai mudar com a Primeira Guerra Mundial e com as armas que vão potencializar a morte em combate, né? Para além disso, a gente viu também que havia, abre aspas, um acordo de cavalheiros entre os países em guerra, que a população não seria violentada. Ou, assim, digamos que tivesse uma taxa de tolerância, né? A gente dizer que 0% é inocência da nossa parte, mas tinha uma taxa de tolerância. Só que agora essa taxa de tolerância acabou. Então, muitos civis, na verdade, a maioria das pessoas que morreram na guerra eram civis. Então, gente igual a gente. Trabalhadores normais que estavam no meio do caminho dos dois exércitos, né? De um lado ou de outro. Então, ninguém estava se preocupando, eu vou bombardear um bairro residencial, eu vou tacar bomba. Isso tinha como consequência, obviamente, matar pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, né? Não eram do exército ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente vai ver que a tecnologia desempenha um papel bastante relevante nessa guerra, tá bom? E aí, tomando aqui, ó, a gente vê do lado esquerdo alguns tanques de guerra, né? A gente vê aqui os combatentes uniformizados, né? A maioria deles está com mochila ali, uma metralhadora, então, ó, granada, gás tóxico, tudo isso vai. Os navios se tornam mais sofisticados, né? Os submarinos passam a desempenhar um papel importante, que até então, debaixo d'água, afunda o navio do outro. E por que isso é importante, pessoal? Porque a guerra, e a gente vai ver isso, a guerra, abre aspas, ela paralisa a economia, né? Vamos fazer um contraponto com a nossa situação atual. Nós temos um problema de pandemia em que nós não podemos, né, sair de casa, né, ou deveríamos sair o mínimo possível, né? E isso tem como consequência o congelamento de parte da economia, né, que obviamente depende de pessoas circulando para comprar e para vender. Então, a gente tem um impacto econômico, está tendo um impacto econômico com essa pandemia muito grave, né? Não só aqui na nossa cidade, e não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. A guerra não é tão diferente nesse ponto. Ela talvez seja até mais cruel. Por quê? O comércio internacional ele vai dar uma abaixada, né? A gente viu que isso no Brasil tem como consequência o Brasil precisar se industrializar, né? A gente teve um boom de industrialização nesse momento. Por quê? A Europa ela está focada em sustentar a guerra. Então, uma parte significativa das indústrias vai alimentar a guerra. Então, não é uma indústria para alimentar o comércio internacional.
É uma indústria para alimentar a guerra. Aqui a gente vai ver que as mulheres têm um papel muito importante. Por quê? Tradicionalmente, nesse momento, o exército ele é composto por homens, então a homarada vai para frente da guerra. Né? Os homens numa idade aí saudável, né? de 18, sei lá, 40, 50, vão para a guerra, né? Quem pode. E quem é que vai trabalhar nessas fábricas? São as mulheres. Então, as mulheres vão trabalhar nessa fábrica. As mulheres vão trabalhar na retaguarda, por exemplo, com uma questão médica. Né? As mulheres que vão para a guerra são enfermeiras, em geral. Então, a gente vai ver que tem toda uma sociedade mudando e se reorganizando para a guerra. E como é que fica esse comércio no dia a dia? Esse comércio, né, de você comprar pão, comprar carne, comprar arroz e feijão, fica prejudicado. Fica muito prejudicado. Então, a gente vai ver que a economia, muitas vezes, esses países vão depender de importações. E aí entra a questão do submarino. Em alguns momentos, por exemplo, o que a Alemanha faz? Os Estados Unidos está vendendo, tradicionalmente era um aliado simpático à Inglaterra, ele está vendendo, está alimentando a Inglaterra, seja de insumos de comida mesmo, ou insumos de guerra, né, com armas, munição e assim por diante. Então, o submarino ele tem um desempenho importante, por quê? Porque ele afunda esses navios. Então, está chegando um navio, sei lá, com trocentas toneladas de arroz, afunda. Quer dizer, ninguém sabe o que é, mas afunda do mesmo jeito. Então, os submarinos vão ter uma importância na guerra também, não só de destruir navios de guerra, mas também de navios mercantes. Aliás, esse foi um dos motivos que levou os Estados Unidos a se envolverem na guerra. Né? A Alemanha fundou um navio mercante dos Estados Unidos. Né? Então, é uma situação bastante complexa aqui. A gente vê que aqui do lado as armas químicas, como, por exemplo, o gás lacrimogêneo. O gás mostarda é mortal. O gás lacrimogêneo, ele deixa a pessoa tossindo, espirrando, né, com os olhos muito afetados também. Então, era muito comum, por exemplo, você dar essa fileira aí que a gente está vendo, era para espantar civil, por exemplo. Ou se era uma zona particularmente militarizada, você solta esses negócios assim, é como se você desse aquela espantada nos insetos antes, né? Que você joga ali, deixa o pessoal tonto e invade. Com tanque, com metralhadora e assim por diante. Então, essas máscaras aí de antigás, olha só, até o cavalinho está usando aí. Sexo é um cavalo, acho que é. Então, a gente vai ver que, para as crianças, por exemplo, né, o medo do gás ficou uma coisa tão marcada naquela geração, que na Inglaterra, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra começou a ser atacada pelos alemães, né, não à toa, pelos alemães, eles distribuíram para as crianças máscaras de gás, mas com o formato do rosto do Mickey e da Minnie, para assustar menos as crianças. Né? Então, tanto era a preocupação, tamanha era a preocupação, porque na Primeira Guerra, como era uma coisa nova, o uso foi indiscriminado. Então, eles soltaram gás em tudo qualquer lugar. Então, realmente ficou uma questão muito complicada. Tá? Davi quer dar um oi aqui para vocês. Só não reparem, com filho, criança vai aparecer mesmo. Não é? Aqui, para ficar bonitão. Então, vamos lá. Essa Primeira Guerra Mundial, ela pode ser dividida em algumas fases. Foi uma guerra longa. Né? Você pode pensar, mas eu sou 4 anos, isso não é tão longo assim, não. É uma guerra longa se você comparar ao impacto de violência que ela teve. Né? O impacto de morte que ela teve. Então, ela foi longa. Como eu tinha dito, inicialmente, os países eles já tinham uma noção de guerra. Só que os alemães foram mais inteligentes. Os alemães eles já tinham, inclusive, um plano traçado para invadir a França, que é o chamado Plano Schlieffen. Esse plano já está tudo traçadinho para onde vai, para onde não vai, onde pode passar, onde não pode passar. Então, pessoal, a primeira fase, que é essa de 1914, ali, virada para 1915,
é uma fase em que, principalmente a Alemanha é muito forte. A Áustria e a Hungria nem tanto, mas a Alemanha passou o rolo compressor, tanto na França quanto na Rússia. E eu vou voltar o mapa aqui para vocês olharem a importância do que eu estou dizendo agora. Olha aqui, ó. Aqui em cima está a Alemanha, né? Deixa eu anotar aqui. Aqui, ó. A Alemanha, opa, tá aqui em cima. A Alemanha ataca a Rússia e a Alemanha ataca a França. E depois a Alemanha atacará também a Inglaterra. Então, reparem, a Alemanha sozinha está fazendo um estrago em 3 grandes potências. O exército alemão está muito bem armado, ele é muito forte, está motivado. Então, essa primeira fase é uma fase em que a Alemanha, né, pelo fato de já ter um plano, ela dá um banho em quem está ali, nos seus vizinhos. Só que, no caso deixa eu continuar aqui. No caso da Alemanha, a gente vê um problema aqui. Ó. A Alemanha, quando vai invadir a França, né, inicialmente ela invade a França, depois que ela vai atacar a Inglaterra, a Rússia, pessoal, a gente discutiu muito isso, vamos voltar a falar mais para frente. A Rússia era um gigante com pés de barro. A Rússia era um país grande, mas não era um país forte. Do ponto de vista econômico, é feudal, quase feudal ainda, muito atrasado. Então as indústrias são muito fracas, o exército é um exército atrasado, né? Mal armado, porque pobre. A Alemanha era diferente. A Alemanha era muito moderna, do ponto de vista econômico era um gigante. O exército alemão era muito bem treinado, está motivado, tem equipamento. Só que, pessoal, a gente não pode esquecer nunca, numa guerra, que nós falamos da logística, ou seja, na produção e distribuição de insumos necessários para manter a batalha. Em português, eu estou dizendo o seguinte, que você está fazendo guerra, mas você tem que produzir feijão e arroz para os seus soldados comerem. Você tem que produzir armas, tem que produzir munição. Isso custa muito caro. A guerra, pessoal, ela custa muito caro, se colocada na ponta do lápis. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje quando a gente fala, por exemplo, de um soldado dos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, um cálculo aproximado, a gente pode dizer que por ano, cada soldado custa $1 milhão. Isso é um cálculo aproximado, tá bom? Dependendo do local, pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Agora, pense, um indivíduo custa hoje $1 milhão por ano. Mas quando a gente manda um exército, não vai mandar um indivíduo, não vai mandar 100, não vai mandar 1000, não vai mandar 10 mil. Agora, multipliquem, porque dá muito zero, eu não sei o resultado. 10 mil vezes 1 milhão no fim do ano. Essa é a conta, mas é uma conta baixinha, muito simplesinha. Então, a guerra custa muito dinheiro. Então, o que os alemães pensaram? Bom, a gente vai dar um gás aqui no início, vamos abrir duas frentes de batalha, uma para a esquerda, outra para a direita, leste-oeste, né? Leste na Rússia, oeste com a França. Nós vamos abrir 2 frentes de batalha, vamos dar um sacode nessa galera e a gente resolve isso rápido. Só que aí veio o problema. A gente não resolve isso rápido. Não resolve tão rápido. Por quê? Por mais que a Alemanha, que a França não tivesse esperando, né, ser atacada por onde foi atacada, que ela não tivesse um plano, a França continua a França, né? Tem a Inglaterra ali do lado. Por mais que a Rússia fosse muito fraca, e a Rússia estava tendo as piores derrotas se comparadas à França, né? Mas a Rússia ainda é a Rússia, né? Então, um território vasto, né? Tem que passar por esse território, que não é fácil, né? Um território muito longo, então você tem que
passar muitos quilômetros até chegar a um ponto-chave, né? Dominar não é tão fácil, dominar um país tão grande, né, do ponto de vista territorial. Então, a gente vai ver que, passada essa primeira guerra de movimento, no ano de 1914, a gente vai ver que no ano de 1900, entre o ano de 1915 e o ano de 1916, tem a segunda fase da guerra, que é a chamada Guerra de Trincheiras. O que é a Guerra de Trincheiras? Então, vamos trabalhar com o exemplo da Alemanha e da França. A Alemanha invadiu uma parte do território francês, invadiu e tomou. Só que chega em um determinado momento que a França ela já se organiza, né? No momento inicial, a surpresa ela perde, mas depois que ela se organiza, ela consegue fazer frente à Alemanha. E aí, não sei se vocês já viram as trincheiras, eu vou mostrar para você como era uma trincheira. Esse buraquinho aí no chão, essa é uma mais simplesinha. Mas nessa trincheira, pessoal, ela é utilizada como uma forma de minimizar as perdas no combate direto. Ou seja, você cria ali um buraco ali de formiga, você cria ali no chão, e ali você... Assim, os soldados ficavam meses, às vezes, ali. Porque quando eu crio uma trincheira de um lado e uma trincheira do outro, eu monto uma base ali, como se fosse uma fortaleza, para impedir o inimigo de avançar. Então, essa fase de trincheira, ela é uma fase em que não tem muitos avanços, dos dois lados. Você avança 1 quilômetro, recua 2, avança para a esquerda, depois vai para a direita, aí volta para trás, vai para frente, volta. E assim, a fase das trincheiras, ela é marcada justamente pelo não avanço. Assim, não se avança muito em termos territoriais. Aí olha lá o último ponto. Há uma certa estabilização do conflito na Europa continental. A guerra vai para o mar, principalmente com submarinos, por quê? Para os dois lados, na verdade, eles estão tentando minimizar o comércio exterior. Lembra que é do comércio exterior que eu tiro tudo aquilo que eu não consigo produzir no meu país, ou que eu não consigo produzir mais porque eu estou com a indústria voltada para a guerra. Então, pessoal, manter uma guerra, como eu disse, eu chamei a atenção de vocês para esse fato, é caro. A guerra é cara, ela custa muito caro. Então, manter uma guerra por muito tempo custa muito mais caro. Aqui nessa segunda fase, a gente vai ver que a Itália, ela finalmente sai do armário, pula de lado e declara guerra à Alemanha e à Áustria. Né? A Alemanha e a Áustria não estavam esperando, né? Mas quem é que vai entrar no lugar da Alemanha nessa tríplice aliança? O Império Turco Otomano, que a gente já falou dele. Né? E lembre-se, pessoal, eu estou falando só dos personagens principais. Quase todos os países se envolveram. Teve guerra na África, teve guerra na Ásia, né? Eu vou relembrar essa parte para vocês. Mas a gente vai ficar aqui na fase da Europa, porque, enfim, não tem como a gente trabalhar com tudo. Beleza. A segunda fase, ela já pega aqui seus bons 3 anos, digamos assim. Entre 1914, 15 e 16. Nós estamos falando aí mais ou menos de 3 anos, 2 anos e meio para 3 de conflito. Pensem, mais uma vez vamos traçar um paralelo com hoje. Nós estamos aqui na nossa cidade com aproximadamente 100 dias com o comércio fechado. Fechado daquele jeito que a gente já sabe. Né? Mas fechado. Isso teve um baita impacto econômico. Assim, muito negativo. Não só na nossa cidade, não só no nosso estado, não só no nosso país, ou seja, no mundo inteiro. Agora, imaginem as atividades comerciais paradas, né, do jeito que a gente está agora, por 3 anos. 3 anos. O índice de desemprego está lá na estratosfera. Sabe? As pessoas, elas simplesmente não tinham onde trabalhar. Assim, e não é porque não tinha vaga, é porque não tinha como você abrir uma loja para vender um pão. Né? É claro que os locais onde se vende comida talvez sofram menos. Agora, pense no sujeito que vendia sapato, outro que vendia roupa. Na indústria têxtil, por exemplo. Né? Tinha uma galera que vai se arrebentar. Então, economicamente falando, 3 anos de guerra é um sinal de desgaste muito pesado para os dois lados.
Lembre-se, a guerra de trincheiras, pessoal, a gente ficou mais ou menos 2 anos nessa conversa. Vai, volta, vai. Não avança muito. Mas a guerra continua custando muito caro. Lembra do cálculo aproximado que eu fiz para vocês? Agora calculem isso por 3 anos, com milhares de combatentes, né? Dos dois lados. Filho, senta aqui. Dos dois lados. Então, isso é muito danoso, é muito negativo do ponto de vista comercial. Sem dizer que, dos dois lados, o exército já está estressado, não é? Que exército estressado é esse? Imaginem, você está 3 anos na guerra. Não tinha essa preocupação de revezamento de tropa que a gente tem hoje, não é? Então, quando eu falo, quando hoje se eu, por exemplo, eu sou os Estados Unidos e mando 10 mil, sei lá, fuzileiros para o Iraque, os caras não vão ficar lá 3 anos direto. Porque hoje a gente sabe que o dano psicológico disso, o custo psicológico é altíssimo. Assim, os caras ficam 6 meses e já volta todo arrebentado. Na Primeira Guerra Mundial, no pós-Primeira Guerra Mundial, o aumento de índice de doenças ligado ao que a gente chama de estresse pós-traumático, hoje a gente sabe o nome, foi violentíssimo. Assim, os caras voltaram arrebentados da guerra. Agora imagine você passar 3 anos nisso. 3 anos. O psicológico arrebenta, dos dois lados, né? Porque nós estamos falando aqui de uma guerra de não movimento. Você urra e volta, urra e volta. A sua família você não sabe se está viva, né? Na sua família você não sabe se o seu parente que foi enviado à guerra também está vivo, né? Tem lá a correspondência que funciona, mas é aquela tensão constante, né? Não é com aquela regularidade, correr chega todo dia. Comércio está fechado, escola está fechada, está tudo fechado. Então, isso é uma situação que do ponto de vista psicológico, não só agora do econômico que a gente fala, mas do ponto de vista psicológico, também é muito caro, custa muito caro. Então, na virada do ano de 1916, por ano de 1917, que ainda é um ano que ainda está lá na trincheira, a gente vai ver que dos dois lados os países já dão sinais de esgotamento econômico, né? Só que tem um problema, a gente se meter uma guerra agora, ninguém quer pedir perdão, ninguém quer pedir arrego. Como é que a gente faz isso? A balança, pessoal, ela vai mudar no ano de 1917, porque esse é um ano decisivo para a guerra. Até então, os Estados Unidos eles estavam ganhando muito dinheiro, tá bom? Vendendo para Inglaterra e França, né? Que são aliados tradicionais em termos políticos e econômicos. Então, os Estados Unidos é um gigante, é esse gigante que a gente já conhece, né? Na época, o terceiro país mais forte do mundo tem uma produção industrial, fala com a mamãe, fenomenal, tem uma produção industrial fenomenal, tem uma produção agrícola fenomenal. Então, esses caras estão vendendo a rodo, tanto para a Inglaterra quanto para a França. E isso requer você atravessar o Oceano Atlântico, né? O Atlântico Norte. Então, lembra que eu falei dos submarinos? Lembra que a gente falou que na segunda fase a guerra marítima lá acabou recebendo mais destaque? Então, era sempre muito arriscado trazer produtos dos Estados Unidos para a Europa. Só que há uma regra de cavalheiros durante a guerra, que é o seguinte: se eu não estou em guerra, se eu não declarei guerra a você não me ataca, né? É um acordo de cavalheiros. Ah, mas você está vendendo para o meu inimigo. Beleza, não tem alguém vendendo para você que não está vendendo para a Inglaterra? Então, há esse acordo, digamos assim, de cavalheiros na guerra. Não atacar quem não te declarou guerra, né? Mas, em 1917, amigo, a galera já está por conta. O povo já está daquele jeito. Então, assim, a Alemanha afundou navios americanos, navios mercantes.
E aí surge o grande problema, porque tradicionalmente, até esse momento da história, os Estados Unidos ele evita a todo e qualquer custo se envolver em problemas europeus. Isso em relações internacionais é a doutrina da não intervenção. Em português quer dizer o seguinte: eu não vou me meter em problema que não é meu. Ah, mas a Europa tá se acabando. A Europa é lá do outro lado, aqui é a América. Então, tradicionalmente, os Estados Unidos, eles, até esse momento da história, mantiveram uma posição de não intervenção, uma posição de isolamento, uma posição neutra no que diz respeito à guerra. Mas, como foi atacado, né? Seus navios afundaram. Então, o então presidente Woodrow Wilson ele vai até o Congresso americano e pede a permissão para entrar em guerra, que é uma tradição, né, na maioria das repúblicas dos países, né, democráticos, é o seguinte: um, um país ele não vai à guerra sem a autorização do Congresso, tá bom?